todo o nosso carinho. Bom dia a todos. E é com alegria que eu estou de volta aqui. Vocês não sabem como me faz feliz estar com vocês. Fazem parte da minha família do coração. A gente sempre lembra daqueles que a gente gosta, do lugar que a gente se ambienta. Quando nós chegamos na casa de alguém que nós gostamos, a gente tem vontade de ir para toda parte, para todos os departamentos, abraçar todo mundo. E é assim que eu me sinto cada vez que eu venho aqui. Então, eu agradeço a vocês e a Jesus por estarmos juntos hoje. E hoje o nosso assunto é Jesus, irmão e mestre. E lembrando da leitura hoje, nós vamos fazer algumas partes do estudo Propaganda Espírita, do livro Jesus e Vida, de Joana de Ângeles. Por que eu estou mostrando o livro? Porque é através da propaganda benéfica da nossa doutrina que nós vamos nos integrar dos assuntos que nós aprendemos como lidar com a nossa vida, com as nossas coisas, com os nossos problemas, e conhecer Jesus, conhecer o Evangelho. E nada mais que um bom livro, porque nós temos muitos, e esse é um maravilhoso, Joana de Ângeles, Jesus e Vida. Então, Joana, nesse livro dela, que foi escrito em 2007, no dia 5 de maio de 2007, em Salvador, ela lançou esse livro pelas mãos de Divaldo. E no prefácio, na primeira leitura dela, ela nos dá um aviso. Eu até escrevi algumas coisas para que eu esqueça, que são muitos. Então, ela nos diz que no transcorrer, no suceder desses séculos todos da nossa vida, no nosso planeta, tanto a ciência como a tecnologia conseguiram surpreender, assim, uma surpresa muito grande para o próprio planeta, as sequências de enriquecimento que trouxeram ao mundo, o conhecimento para o ser humano, muito valiosos para o nosso futuro. Ela fala que, apesar de todos esses conhecimentos, dessa grandiosidade que nos trouxe, o monstro da guerra prossegue ceifando vidas. A fome e as enfermidades se ampliam igualmente, sob o olhar da indiferença da sociedade rica e prepotente. As descobertas extraordinárias que favorecem o progresso no planeta inteiro e modificando a estrutura física do planeta também transforma como instrumento de destruição pelo aquecimento globais do globo, né? Da atitude do aquecimento global por esses usos de tecnologias, dessas descobertas, porque nós usamos as coisas em excesso, atrapalhando o que seria para ser bom. A evolução do pensamento ético e sociológico alcançou uma maturidade jamais e uma sabedoria jamais imaginada nas épocas de hoje. Porém, os desastres dos costumes morais são surpreendentes. A própria leitura hoje nos fala disso. As leis são trabalhadas, mas muitas leis são trabalhadas para matar. Aí nós falamos, como para matar? Matar vítimas sem defesas, como as leis do aborto, da liberação do aborto, a eutanásia covarde que ceifa vidas, a pena de morte perversa e o estímulo indireto a favor do suicídio. Tudo isso é incentivado por leis trabalhadas. Muitas das doutrinas espíritas ou cristãs ou religiões impar, elas fazem o quê? Especialmente as denominadas cristãs. Elas esquecem-se da sua nascente, do Evangelho, do Cristo, e atraem os seus fiéis através do engodo dos gozos terrestres, oferecendo coisas mirabolantes para quem segue aquela fé cega, com ensinamentos humanos e não cristãos, não de Jesus, não do Evangelho, nos tornando cada vez mais distante do próprio Evangelho. As informações sobre o amor, então, essa nos fala Joana, confunde o ser, porque eles confundem o amor com a explosão do sexo, o sexo em desalinho. E espetáculos através do álcool, tabaco e tudo quanto é droga envolvendo movimentos de amor com tudo isso. Aqueles reclames que nós vemos mostrando os apaixonados e aquela marca famosa do whisky. Ou o abraço, o momento de enlace maravilhoso e o cigarro na mão. Tudo isso envolvendo, misturando o sentimento do amor com atitudes não muito certas.
a propagação e a propaganda da liberdade democrática, falando que todos nós temos esse direito, mas asfixiando a minoria, asfixiando aqueles que estão ali lutando por alguma coisa e que elegeram alguém que, em vez de usar do seu direito, da sua responsabilidade para ajudar, use em seu benefício. Multidões de seres no mundo inteiro se enlouquecem aturdidos pelas ambições do poder, do prazer, das lutas entre si, entre raças, entre religiões, entre estados. E causando o quê? Desrespeito e sofrimento ao ser humano. Ela também nos fala que divertimentos sofisticados, eu quero falar devagar, porque eu só sei falar rápido, e engula minhas palavras. Estou tentando falar devagar. A orientação do meu amigo André, eu sempre lembro dele. Eu tenho que saber falar devagar. E eu falo... Bom, divertimentos sofisticados e grotescos multiplicam-se. E através de recursos assim, eletrônicos, elétricos, mecânicos, as pessoas, vejam, hoje nós vemos os jovens e adultos, com aqueles jogos, a propaganda dos jogos é de armas, de matar, de guerrear. Nós fomos ao cinema essa semana assistir um filme. E a propaganda antes dos filmes é dos jogos eletrônicos, desses jogos virtuais. E agora eles lançaram um novo que você pega com armas na sua cidade, no seu local, no seu bairro, onde você estiver. E você põe não só o óculos e a arma é virtual. Então, os prédios, as coisas se tornam virtuais, parte do seu jogo. Então, você destrói prédios, você virtualmente. Quer dizer, o que isso está passando para nós? Os incautos de diversas classes são seduzidos, muitas vezes, por férias gloriosas, nesses verdadeiros paraísos terrestres, esses spas maravilhosos que poucos têm acesso ou que muitos se esforçam para estar lá, sem ter as condições. Se imagina o ano inteiro salvando para estar nesse tipo de spa, dedicados, muitas vezes, nos dias de Joanas, ao emagrecimento, ao aformoseamento do corpo físico, esquecendo-se do mais importante, que é a razão da existência física, que é o espírito. E lá nesses lugares, muitas vezes o casal vai, tudo, vamos tirar, e o marido está cansado, vai dormir, a esposa fica lá embaixo, aí vem uma pessoa, vem um rapaz, conversa, e muitas vezes nesses lugares há aquele esquecimento das suas responsabilidades de companheirismo, de amizade, de amor. A inocência infantil está sendo corrompida, principalmente pela propagação de explorações sexuais das crianças, das notícias que se mostram para crianças, dos desenhos, dos livros para infantil, que destrói aquela inocência onde todos são trabalhados. Ela também fala da violência urbana que transformou em guerra contra uns com os outros, matando mais pessoas que jamais se mataram. Leis são criadas, nos diz ela também, que se multiplicam, mas não são cumpridas. Assim, tornando essas leis em escândalos, em vergonha, e de personagens que deveriam estar cuidando das pessoas. Aí nós falamos, meu Deus, tudo isso está acontecendo agora, o mundo está acabando. Nós falamos, nossa, quanta desgraça, quanta coisa ruim. Mas aí ela vem nos salvar. Ela fala, nem porém tudo está perdido, nem tudo é lamentável nesse mundo desumano. Ela diz que nunca houve em nosso planeta, e nesse momento, tanto amor e tanta dedicação de centenas de milhares de espíritos nobres reencarnando hoje na Terra. Para a gente não perder a esperança. Trabalhando em favor da própria iluminação e da iluminação do planeta, da sociedade. Que cientistas mais devotados, refugiados em seus laboratórios, esquecendo as suas próprias vidas, os seus próprios prazeres, para desenvolver vacinas, curas, se envolvendo nesse momento com essa energia dos bons espíritos. E eles vieram para isso e aqui estão agora. Mestres abnegados que jamais se viram, se esforçam por instruir alunos desinteressados, com desequilíbrios morais, econômicos e sociais.
Nós vemos professores que tiram do bolso para comprar material, para dar para aquele estudante. Nós vemos professoras que se interessam para aquele estudante rebelde que não quer saber da escola, porque ninguém o aceita, mas ninguém sabe o que vai no coração dele. Ele não tem um pai que não trabalha, uma mãe que está o dia inteiro trabalhando até 12, 14 horas, não vê os filhos, não existe amor, não existe afeto, só briga. E ele vai na escola com revolta, porque ele acredita que ali ele também vai ser tratado igual, até que esse mestre, essa que veio para nesta época para estar aqui, ajudando esse ser a se reconstituir interiormente. Músicos, artistas, assistentes sociais unem-se em programas de socorro, aflição, criando esperança e bem-estar. Olha a música, como é linda e maravilhosa quando nos envolve. A música de verdade. Não esse barulho horrível, essa barulheira que a gente não entende nem o que está falando, nem o que está tocando, que é uma mistura de som, de coisa que nos deixa assim, a nossa energia lá dentro balança toda, né? Agora uma música suave, ou que seja rápida, mas que tem conteúdo de amor, de som, de interesses que nos toca a alma. Médicos, paramédicos, enfermeiros, hoje, são trabalhadores todos da área da saúde. Eles têm técnicas psicológicas no ato de amar, diminuir aflições. Então, os médicos, ou todos aqueles da área da saúde, como nos diz Joana aqui, eles hoje buscam entender o que se passa com o doente e como aliviar a dor daquele doente, não física. Porque quando se alivia a dor moral, a dor espiritual, a saúde vem mais rápido. A recuperação é outra. E nós tivemos experiência com meu marido no hospital esse mês, que ele teve um problema, um câncer de pele na boca, foi operado, e o tratamento que tivemos no hospital, que por sinal a Carolina trabalha nele, em Morristown. Olha, gente, eu tenho que agradecer esse hospital, porque eu já passei por outros hospitais aqui, mas esse hospital, desde a pessoa da porta até a pessoa que faz faxina, todos, sempre com um sorriso aqui, todos se introduzindo a nós. Ai, meu nome é tal. Até a moça que foi limpar o quarto chegou. Oi, tudo bem? Com licença, olha, eu vou limpar aqui, vou recolher o seu lixo, vou tirar umas coisinhas. Eu posso. Olha, meu nome é Sol e Sol. Foi embora. Olha, muito obrigado, que Deus fique com você, que você melhore. A moça que foi limpar o quarto. Todos nos receberam, eu não sei o preço ainda, tá, gente? Mas continuo com o mesmo sentimento. Eu não recebi a conta ainda, mas eu sei que não vai ser pequena, mas o bem que fizeram para nós, nos fizeram sentir em casa, nos fizeram sentir welcome, nos fizeram... Então, esses médicos, esses paramédicos, essas pessoas, enfermeiros, todos naquele ambiente, nos fizeram sentir bem. Música ambiente na área de câncer é música. As pessoas que vão fazer a radiologia ou quimioterapia lá, eles de manhã têm uma mesa com frutas, sucos, comidas agradáveis, faz mesa como se fosse um restaurante. As pessoas chegam, sentam-se, conversam entre eles e vão para as sessões e voltam felizes. Porque eles não se sentem aniquilados e diferentes da maioria, ou são esquecidos do mundo. Não, eles se sentem parte de um todo. Então é isso que a medicina na área da saúde está fazendo hoje. E voltando não só para a medicina, para os músicos, nós tivemos um primeiro encontro espírita de arte lá em Atlanta. Foi maravilhoso, com música, poesia e teatro, levando o ensinamento de Jesus, o ensinamento da doutrina, e trazendo bem-estar para todos aqueles que estavam lá. O André Socorro no evento ele, o irmão dele, no evento do Divaldo. Que gostoso sentar lá e ficar ouvindo aquela música, aquelas vozes que passam, não a música em si, mas a voz passa o sentimento de amor, de prazer, de estar mostrando aquilo e fazer bem a nós. Então, tudo isso Joana nos diz nesse livro, que está nos fazendo bem à humanidade. E também os administradores sinceros, gerando educação e trabalho, porque existe. Nós falamos dos administradores, dos políticos, que são todos corruptos, mas existe aqueles que são bons.
Existem aqueles que trabalham, mas esse, como nós sabemos, o bem é sempre mais abafadinho, porque o mal, né, é todo, né? O mal é, estou aqui, gente, estou fazendo. O mal é assim. E o bem fala, olha, se vocês quiserem, estou aqui. E nós temos que falar assim, eu sou o bem, eu estou aqui, vou ajudar, deixa o mal para lá. Mas nós ainda não sabemos fazer esse bem. Assim os administradores. E diz-nos Joana também que nesta era toda, idealistas de todo porte, pessoas anônimas voltadas ao bem, na construção de uma sociedade melhor, estão se envolvendo em amor. E tudo isso por quê? Ela nos diz, porque acima de todos os governos terrestres, os ambiciosos, da arrogância, das ilusões, encontra-se Jesus, nosso irmão e mestre. Ele ainda está no comando do processo da evolução terrestre. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, vamos ver se eu lembro aqui, acho que é esse. Tá? Tem que ligar onde aqui? Do lado. Isso. Aí tá vendo? Tecnologia, eu aprendo, viu, gente? É que eu tô acostumada com computador, então a gente aperta o botãozinho no computador, mas isso é mais sofisticado, né? Isso aqui é direto, você não precisa do computador. Agora vamos ver se eu aperto para frente. Foi. Nos diz Joana, finalizando a carta dela, que em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas desse e de todos os dias tumultuosos. A sua é uma vida rica de lições que, observadas e seguidas, facultará o triunfo do ser humano durante o feliz périplo da sua reencarnação. Bom, antes de explicar, vamos lembrar o que é périplo, porque espiritismo também é cultura. Então, essa palavra périplo eu não sabia. Fui ver, é navegação à volta do continente ou relação de uma viagem desse gênero. Ou seja, uma feliz volta ao planeta. Uma volta da reencarnação, a volta para o nosso continente, para o nosso ambiente terrestre. Então, o ser humano, durante a sua volta à reencarnação, vemos Jesus, então, como mestre. Ele nos fala, né, que a pedagogia mais segura. Ele, como um pedagogo, ele vai nos ensinar como a utilizar os seus ensinamentos. Como mestre, ele nos mostrou através daquilo que temos notícia dele, porque nós não o conhecemos. Nós conhecemos Jesus pelo que os apóstolos, aqueles que escrevem sobre ele, nos diz, os espíritos. E ele, como mestre, nos ensinou muito. Ele nos ensinou a como lidar conosco mesmo, com o nosso ser, com nossos familiares, com nossos amigos. Ele vai nos ensinar a cada passo. E como irmão, ele vai nos mostrar como fazer, através da sua atitude. Então, a vida dele é rica em lições. E que se nós observarmos essas lições, nós seremos felizes. Então, repete os códigos soberanos da lei, das leis que ele viveu. Quais o amor, a compaixão, a caridade, o perdão, ensejando mudanças profundas no comportamento. Bem, nós já ouvimos falar de amor, nós já ouvimos falar de compaixão, caridade. Nós vivemos ouvindo falar. Nós vivemos ouvindo explicações. Nós compreendemos todas essas explicações que se dá do amor, dos ensinamentos do Cristo, da sua palavra, das suas atitudes. Nós entendemos tudo isso, compreendemos. Mas será que isso, quando a gente compreende uma palavra, é assim, eu compreendi, você me falou que o amor é um sentimento nobre. Eu compreendi isso. Agora, entender que o amor é, interiorizar, é diferente. Porque a gente compreende o que a gente lê. Não, todos nós somos alfabetizados, sabemos ler, então nós entendemos o que está escrito. Mas será que nós deixamos isso inteirar-se de nosso ser? Como fazer isso? Então, Jesus, como mestre, nos ensina. E como irmão,
nos abraça e nos acompanhe. Então, o amor, nos diz Joana, no livro aqui, o amor é a expressão divina que verte do alto em favor de tudo quanto existe, trabalhando pela felicidade espiritual da terra através das criaturas que hospeda na forma física. Ama, portanto, e relaciona-te com tudo e com todos sem receio, oferecendo o que possuas de melhor, dessa maneira fruindo de paz e nunca se sentindo a sós. Olha só, a gente tem que o quê? Amar. Amar como somos. Não vamos querer amar imitando o outro. Ah, eu quero amar que nem Chico Xavier. Nós não somos Chico Xavier. Ah, eu quero amar e falar do amor que nem sou e som, que nem Divaldo, que nem não sei quem, que nem... Não. Nós não precisamos falar do amor. Nós não precisamos imitar o amor de outro ser. Nós precisamos amar como somos, da maneira que somos. Muitos vão falar, ah, você é boba, você faz demais. Ah, você, então, minha amiga, muda. Você é muito boba, você está sempre, eu preciso amar, eu gosto de ajudar. Que nada, se a pessoa não está nem aí com você, você fica querendo ajudar? Faça o que você acha que está certo. Você está amando esse ser através do auxílio, mesmo que a pessoa se perca no caminho. A sua responsabilidade, o seu dever como irmão é auxiliar. Não passar a mão na cabeça, não dar o peixe, nós sabemos disso. Mas amar é muito mais do que simplesmente estender a mão. É ouvir, é entender, é compreender e é não julgar. Porque nenhum de nós sabe o que passa dentro do ser. Muitas vezes nós vemos uma pessoa sorrindo e a outra chorando, nós vamos atrás da que está chorando. Ai, minha vida é tão triste. A outra está sorrindo. Quando a gente descobre é que ela lá perdeu o marido, o filho está doente, está sem emprego, mas ela está sorrindo. Porque ela ama. Porque ela sabe que o papel dela ou dele é estar caminhando para esta vida e abraça tudo que recebe com entendimento. Então nós vamos dar o nosso amor àquele que chora, se desespera e cai no chão. E esquecemos de dar o amor para aquele que pensamos que é forte. Então nós temos que oferecer o melhor que nós temos. Se as pessoas não querem saber, achando que somos fracos, deixe pensar. Vamos praticar o amor. Na benevolência, no tratamento com o próximo e no respeito conosco mesmo. Muitas vezes as pessoas querem nos mudar para que sejamos iguais a todo mundo. E cada um é como é, desde que busque amar e usufruir a paz. E por que não estaremos mais sozinhos? Aquele que faz com amor, que se dedica, nunca estará sozinho. Por quê? Porque Jesus está com ele. Porque os amigos espirituais estarão. Se nós fizermos o bem, nós estaremos em paz conosco. Se nós faremos aquilo que a nossa consciência nos pede para fazer, nós estaremos em paz conosco. E estando em paz conosco, nem que o mundo esteja contra nós, o Pai e Jesus estarão conosco. Então busquemos ser. E tomar de compaixão, porque a compaixão, o amor nos ensina a ter compaixão. Então, tomando de compaixão pela sociedade injusta, infantil e perversa dos seus dias, muitas vezes Jesus deixou-se conduzir pela compaixão, graças à qual amou-a sem reservas, entregando-se em regime de doação plena, a fim de que a vida moral predominasse em todos os comportamentos sociais e humanos. Toma-o como exemplo e tem compaixão, quando possas aplicar outro sentimento, porque compaixão é vida. Então Jesus teve compaixão. Como mestre, ele deixou-se conduzir por ela, ele aprendeu que os defeitos humanos são percalços do caminho da humanidade que está em crescimento. E ele deixou-se conduzir, e por essa compaixão para conosco, para a sociedade terrestre, ele continuou amando, ensinando a sua moralidade, ensinando o caminho a seguir. Então nós temos que nos conduzir como ele e ter compaixão, primeiramente de nós, que erramos muito.
Vamos ter compaixão nas nossas atitudes, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes fazemos o erro. E depois que fazemos, falamos, ai meu Deus, outra vez, fiz outra vez. Aí a gente pede, ora para Jesus, cai de joelho, nem que forem mentalmente. Muitas vezes a gente não quer se ajoelhar por causa dos dogmatismos de outras religiões. Fala, não vou me ajoelhar. Mas aí a gente se joga assim na cama, no chão e, ai meu Deus, me perdoa. Me perdoa, me ajuda, eu errei de novo, eu não vou errar mais. Passa um ano, a gente esquece e erra de novo. E Jesus está sempre tendo compaixão, então nós temos compaixão de nós, para entendermos a ter compaixão pelo próximo. E o Mestre nos ensina isso. Compaixão, irmã da benevolência, predispõe o espírito à ternura e à piedade fraternal, induzindo a ação mobilitante da caridade. Olha só, compaixão, irmã da benevolência. E ela nos predispõe ao quê? A ser fraternal. Isso nos lembra a história de Pedro. Pedro nos conta no livro de Amália Rodrigues, ela nos conta sobre Pedro, que ele uma vez estava trabalhando na casa do caminho, e trabalhava, e fazia tudo, e ajudava, e aquele calor intenso que estava naquele momento, naquela época, e ele ali, trabalhando e chegando doentes, e ele começou a receber críticas, porque aquela casa não parava de encher, porque nós sabemos, quando a gente abre uma porta, uma casa, para receber os doentes, eles aparecem a roldão, né? De todo lado. E nós temos que estar prontos para recebê-los, porque se eles batem as nossas portas, é porque eles necessitam de auxílio. E nós não devemos julgar o tipo que são ou porque ali estão. Simplesmente são irmãos necessitados. Então Pedro recebia todos. E o calor, nós sabemos que o calor deixa a gente até nervoso, né? Quando o calor é demais, ainda mais naquela época que não tinha ar-condicionado. E ele tentando trabalhar com doentes de todo tipo, de todas as matizes. E ele começou a receber críticas daqueles que trabalhavam com ele, críticas daquele que o auxiliava, dos outros apóstolos, dos outros que estavam no trabalho ali junto com ele. E Pedro, cansado e trabalhando, e uns falavam para ele, imagina, você é doido ajudar esse monte de gente, para que você ganha com isso? Vai pregar, sai, você tem o dom da palavra, vai pregar o amor de Jesus. E Pedro falava, mas como pregar o maior amor se não cuidar dos doentes? O Mestre nos ensinou a trabalhar com os doentes. O Mestre nos ensinou a erguer a mão para ajudá-los. E todos criticavam ele. E ele foi cansando e se enchendo de tanto desânimo que um dia ele não aguentou. Ele saiu fora e tinha uma árvore frondosa e o mar lá na frente. Ele olhou aquele mar e começou a chorar. Lágrimas grossas desciam do seu olhar e ele dizia, oh meu mestre, que saudades, que falta me faz. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansado. E nesse momento ele sente aquela brisa perfumada e suave que lhe lembrou o mestre. E quando ele abre os olhos, o mestre está ali na frente dele. E ele, cheio de alegria, naquele momento, ele não queria perder aquele momento glorioso de estar com Jesus ali do lado. E ele, Pedro, o que passa, Pedro? Ele, mestre amado, querido Rabi, eu não sei mais o que fazer, o desânimo toma conta de mim. Eu não tenho a compreensão dos irmãos do caminho, das pessoas que me ajudam. Ele, paciência, Pedro. Mas, mestre, eu tenho paciência, compreensão, compaixão daqueles que não entendem os seus ensinamentos, daqueles que não sabem do nosso trabalho. Mas, mestre, o dedo apontado para mim, as palavras pesadas, as acusações, vêm daqueles que doutrinam da mesma causa. Vem daqueles que estão aqui comigo, trabalhando na sua causa, que conhece o nosso trabalho. Como suportar isso, Jesus? Como suportar os irmãos de causa me criticando, pedindo para abandonar? E Jesus, olhando para ele, deixando que ele falasse tudo o que ele sentia, pergunta a ele, Pedro,
O que é o vaso antes de estar trabalhando na mão do oleiro? Ele diz lama, barro. E o que é a pedra? O que é a obra? A escultura antes de ser trabalhado pela mão do artista? É a pedra, é a rocha pura. Ele falou, então, Pedro, seja o oleiro, seja o artista que molda a pedra dura e rígida, ou o barro sem vida, para que eles se transformem em peças maravilhosas, para que todos se transformem do simples e do ignorante, daquele que não conhece, daquele sem fé, em alma de fé, de luz. Seja esse oleiro, seja esse artista. Não importa se eles demorem para compreender, se os seus próximos não te defendem. Seja você essa força. Seja você esse amor. Tenha benevolência. Seja caridoso. Todos nós podemos fazer isso. Que Jesus passou a Pedro. E Pedro, então, agradecendo ao mestre, ficou ali mais algum tempo, em colóquio com ele, recebeu o seu abraço, fechou seus olhos e deixou-se quase que adormecer nos braços de Jesus. Quando ele se dá por conta, a noite já vinha, as estrelas brilhavam, o mar era calmo. Pedro levantou-se dali, nunca mais desanimou. Trabalhou até o fim da sua vida, quando foi então crucificado e morto, de ponta cabeça, pelos romanos. Sempre na paz, trabalhando na caridade, sem olhar como e por que estavam fazendo. E isso o mestre ensinou-o. Jesus, o sublime comunicador, cuja dulcíssima voz inebriava de harmonias as multidões, viveu cercado pelas massas. Sofreu-as, compadeceu-se delas, mas não se deixou aturdir pela sua insânia necessidades. Logo depois de as atender, recolhia-se ao silêncio, fugindo do bulício a fim de penetrar-se mais pelo amor do Pai, renovando os sentimentos de misericórdia e de compreensão, a fim de que o cansaço que surge na barbúrdia não lhe retirasse a ternura das palavras e das ações. Ou seja, o mestre nos ensina o quê? Que vivemos num mundo de muitas vozes, muitas falas, muitas coisas, muitas opiniões. Que todos nós temos que viver assim. Nós podemos fugir do meio que vivemos, mas devemos ter compaixão pelo aquilo que nós achamos que não está dentro do Evangelho ou que não compreendemos, mas depois de atendermos e trabalharmos com vários no trabalho, com um chefe difícil, com uma companheira de trabalho daquelas bem teimosa, que não escuta, ou que quer impor a sua opinião. Quem que não tem, né? Aquela, vamos fazer isso, vamos. Aí a gente faz, combina, né? Quem não combina um trabalho? Somente quando eu trabalhava na limpeza, muitas vezes a gente combinava, né? Olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Tá bom. Quando ia fazer, daqui a pouco, mas por que você não fez? Porque eu achei melhor, sabe? Mudei. Atrasava tudo o schedule, atrasava todo o trabalho. Ou se não, olha, nosso trabalho é esse. Aí a pessoa ia lá, tinha um armário desarrumado, vou arrumar lá dentro. Aí, gente, o trabalho é isso, isso, isso. Se a gente fizer mais... mas tem que fazer caridade, não tem? Sim, tem, mas nós temos que ter responsabilidade de schedule. E aí dava aqueles problemas. E a gente tinha que saber trabalhar. Ou se vai trabalhar num consultório médico. Eu tenho uma amiga que trabalha no consultório médico. É difícil atender as pessoas e trabalhar com as pessoas lá dentro. Porque as pessoas lá dentro se irritam com tanto trabalho que vem de fora. E não sabe ter a paciência necessária. Então, um perde, o outro perde e a coisa vira assim. E se nós soubermos fazer como o mestre nos ensina, viver nesse bagunça, nesse mundo de coisas, de informações, de barulho, e soubermos, depois de tudo, voltar para o nosso lar, para o nosso centro de descanso,
e silenciarmos. Que silêncio é esse que Jesus nos fala? Se nós, nos problemas do dia a dia, soubermos silenciar, nós estaremos aprendendo que a voz é instrumento delicado e de alta importância na existência humana. O ser humano deve utilizar-se do aparelho fônico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará contas da consciência cósmica que ele concedeu o admirável tesouro. Ou seja, vamos usar a voz para falarmos de amor, para corrigirmos, para incentivarmos, para aprender, para ensinar. Mas vamos saber usar dela com importância exata. Vamos falar de Jesus assim, na calma. E não chegarmos com um irmão de outra religião, não, porque Jesus é. E o outro, não, porque é o meu Jesus que eu conheço, porque existe isso nas religiões. Falam de Deus, falam de Jesus, falam do Evangelho e criticam as outras religiões ou criticam as outras pessoas. Ou numa família. Aqui Joana nos fala nessa parte do silêncio, que é um disparate. Hoje em dia não se fala mais, não se conversa mais, se grita. Ela nos diz aqui que nos lares, a mãe, em vez de falar para o filho, ô meu filho, pega aqui. Eu já te falei, menino. Cansei de te falar. Pega essa porcaria de sapato do chão. Em vez de falar, meu filho, pega esse sapato. Põe um lugar, tem lugar. A casa fica melhor, fica arrumada. O filho vai, hoje não pega, amanhã não pega. Você vai falando. Acalma, ensina. Mas a mãe, né? Que a gente tá, desculpa, eu estou muito cansada, trabalho o dia inteiro, não aguento, vou trabalhar na casa que tem menino, dou aula na escola com um monte de menino, ou o que seja, nós damos essas desculpas. E aí, quando chegamos em casa, a gente não fala. O marido, o jantar está pronto. Ó, não tá, se quiser vai comprar porque eu estou cansada. Porque, né, a pessoa nem perguntou, só perguntou se estava pronto. Né? Quem que não faz isso? Senão, a mulher assim, ai, meu bem, eu tô tão cansada. Dá pra você pedir lá uma comidinha pra gente? Mas, pô, você também, hein? Você é folgada. Poxa, a gente já não comeu sábado e domingo? Vai comer de novo hoje? Hoje é dia de semana, não sei o quê. É assim, a gente não se comunica. A gente se bate um na frente com o outro. O filho da escola, mãe, aquela menina não para de me amolar, tá me bullying. Você também é uma menina boba, porque vai lá, mete a mão nela. Gente, eu já vi isso muitas vezes, na verdade. Os meninos falam, pega ele na rua. Um pai fala, você é macho, tem que ir lá e... Não, isso não é macho, não. Isso é estupidez. Né? Porque o que é, o menino que é educado por um homem, por um pai, por aquele que é caridoso, que é cristão, que quer o bem do seu filho, nunca vai falar, vai lá e mete a mão nele. Tenta conversar, tenta sair de perto. Fala com o seu professor. Já falei, não adianta. Fala com ele. Prova que você não quer fazer. Não dá, é difícil. Todos esses bullying que tem são crianças que sofrem no lar. Porque eles não são bullying simplesmente porque eles querem ser. Gente, os meus filhos foram instrumentos de bullying na escola. Foram. E bem feio. O meu filho, quando veio para cá, estava 6 meses nos Estados Unidos, o sonho dele era participar do Halloween. Porque no Brasil se ouvia, falava história, não existia. Hoje no Brasil se comemora Halloween, coisa que não existia no meu tempo. Né? Virou tradição, agora coisa que não era do Brasil. Mas, de qualquer maneira, ele veio. Então, ele queria participar da escola. Mas desde o começo que ele chegou, tinha 4 garotos como ele, tudo, eram 8 anos, tá? 8 anos de idade. Um brasileiro, um hispano e 2 árabes. Não é por causa da raça, pela diferença de línguas. O meu filho não sabia falar inglês. E ele aprendeu. Eu tinha um rapazinho, um garotinho, nem ele, que era um colombiano, falava espanhol, e ajudava o meu filho. Eles tinham aqueles Big Brother na época. Hoje tem os Excels, essas coisas assim. Mas há uns 27 anos atrás era desse jeito que funcionava. Então, esse menino hispano, ele começou a orientar meu filho através da língua. A professora falava, ele traduzia e aquela coisa. E esses meninos viviam pegando no pé dele, jogavam, porque ele veio do Brasil, naquela época o ensinamento do Brasil era muito mais adiantado que aqui, principalmente na matemática, e ele era bom de matemática, então
Ele achava boring aquela classe, para ele já tinha aprendido tudo aquilo. E ele sabia sempre responder. A professora falava, o que é isso, Eli? Aí o outro trazia. Todo mundo, ele sabe. Que era coisa que ele já tinha aprendido no Brasil. Aí, esses meninos amolavam ele. E jogavam papel, tiravam o lápis, punham coisa na mala dele, e tudo quanto é coisa de criança. E no dia do Halloween, eles começaram 2 dias antes a fazer amizade com meu filho, assim, chamar ele para conversar, e ele, tadinho. Foi porque a gente ensina no Espiritismo. Você tem que ser amigo, você tem que compreender, você tem que perdoar. E eu fiz a capa, ele queria ir de Drácula. Fiz a capa, e pintamos a cara dele, e ele foi todo feliz. Para a festinha na escola, que era das 3 da tarde até as 7 da noite. E lá tudo bem, na festa. Quando chega umas 7h15, meu filho chega em casa, ele não falava. Ele estava branco, ele tremia o corpo inteiro, que eu pensei que ele ia estar num ataque do coração. Ele só chorava, 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 todinho rasgado. A capa só tinha um laço. A roupa, a camisa, tudo rasgado. E eu fiquei apavorada. O que foi, meu filho? Eu não falava nada de inglês. O que aconteceu, meu filho? E ele me contou que os meninos pegaram ele, chamaram ele, vamos lá fora, vamos brincar lá fora, no pátio da escola. E ele foi, porque... E os meninos aí fizeram a roda e assustaram ele e fizeram tudo isso. E falaram, mãe, não vai lá. Porque eles falaram, se eu fizer, eles vão pegar minha irmã na escola e vai fazer pior. Eu falei, meu filho, você precisa falar pro diretor. Não, mãe, eles não querem que eu fale. Eu falei, mas eu vou. Eu não falo inglês, falo espanhol. Vou lá ver se tem alguém que fala espanhol, eu vou falar. E fui com ele no dia, isso foi no sábado a festa. No domingo, na segunda-feira, eu fui na escola. Cheguei lá, já estava o diretor na porta. Foi na Lincoln School, aqui em Fairview. O diretor na porta, assim de pé. O pai das 4 crianças, uma garotinha com a mãe. Eu cheguei, já vi toda aquela recepção, né? Aí o diretor me explicou que essa menininha, que ela há muito tempo vinha vendo o que os meninos faziam para ele. E ela ficou intrigada daqueles meninos. 2 dias antes da festa, queriam ser amigos do meu filho. E ela ficou de olho. E quando ela viu eles convidarem ele para sair, ela foi atrás. Ela viu, assistiu tudo, chamou o diretor, que ali mesmo já pegou os 4, meu filho vai embora, não viu o que aconteceu? E eles foram suspensos. Esses meninos, eles atrasaram a ideia do meu filho até ele entrar no high school. Isso ele estava com 8 anos, até no high school. Eles viviam, meu filho ignorava. E ele era medalha de ouro em wrestling. Ele falou, mãe, se eu pegar um deles, eu quebro. Eu não quero. E ele continuou. Quando um dia o diretor falou para ele assim, quando ele foi sair para ir para o high school, o diretor dele falou, o principal, sabe o que você faz? Você não pode pegar, assustar eles aqui perto da escola, nem da redondeza. Espera eles perto da sua casa e dá uma escorraçada neles, você vai ver como eles nunca mais olham para você. E ele foi, né? Ele foi. Quando os meninos atrás, ele simplesmente virou, meteu a mão nos 4. Não é certo, mas ele fez isso, porque eles vinham fazendo há muito tempo. Deu um empurrão, jogou 2 no chão. Os pais vieram reclamar na escola. O diretor falou, eu não estou sabendo de nada. Ah, mas não tivemos notícia de ninguém fazer isso. Você tem certeza que foi esse menino? Eles amolam ele há tantos anos. Vocês acham que foi isso? Acabou. Quando foi no high school, no primeiro dia de high school, na cafeteria, eles estavam todos lá. Eu sou contra a violência. E meu filho é também contra a violência. Mas esse dia ele estava, primeiro dia, eles vieram com aquelas bandejas de comida e jogaram na cabeça dele. No primeiro dia. Os mesmos meninos. Ele simplesmente pegou a mesma bandeja e tá, na cara de cada um e falou, e venha que eu pego vocês. Daquele dia em diante, nunca mais um deles veio pedir desculpa, se tornou amigo, assim, de relacionamento do meu filho e acabou. Ele nunca bateu nesses anos todos neles. Nunca xingou, sempre procurou se esquivar. Mas a gente tem que saber lidar com essas coisas. Então, quando a coisa é difícil, quando existe um modo de você silenciar, ele silenciou por muito tempo, até no momento que não pôde. E quantos dos nossos filhos passam por esse bullying e não falam para nós, com medo? Ou quantos no trabalho não passam por isso? Nós temos que saber utilizar a voz, falar direito.
falar com emoção, com sinceridade, sem, no entanto, se alterar, sem, no entanto, brigar, sem, no entanto, gritar. Então, temos que saber utilizar a nossa voz para passar mensagens de amor. É isso que o Mestre nos fala. Jesus revolucionou as ideias, estabeleceu novos paradigmas para a felicidade, demonstrando que o verdadeiro triunfador não é aquele que se destaca sob os cadáveres das vítimas, porém aquele que se vence a si mesmo, superando as paixões hediondas que o escravizam a eito da inferioridade. Sinalizou o caminho com pegadas luminosas, a fim de que nunca mais houvesse escuridão e desconhecimento da estrada a seguir. Então, a ideia é: vamos triunfar sobre os maus, sendo bons. A caridade alcança um dos seus pontos culminantes e gloriosos, quando se converte em perdão ao próximo e proporciona ao indivíduo o auto-perdão, com a consciência lúcida em favor da necessidade de reparações das faltas da sua própria recuperação moral. Desse modo, a caridade de Jesus prossegue, socorrendo-nos sem que nos demos conta sequer das sublimes mercês que nos oferece no caminho. Sejamos caridosos. Vamos procurar o que o Mestre nos ensinou, como ser caridosos, como praticar a caridade. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino de Deus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliar com Deus e os advertir sobre a marca das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Isso nos traz o Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte não vim destruir a lei. Então, ensinar como mestre, ele veio ensinar que a verdadeira vida não é essa. Nós precisamos viver aqui. Nós precisamos viver nesse planeta. Mas a verdadeira vida é a outra. Essa aqui é a escola. Esse aqui é o preparo para que a gente passe de ano e vá para a verdadeira vida. Mas para estarmos na verdadeira vida, num lugar, num patamar melhor, nós queremos passar nos testes daqui. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doces e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Esse é nosso Jesus. Perdoar sempre. Perdoar quantas vezes for necessário. Nós, como seres humanos ainda imperfeitos, nós aprendemos, escutamos falar do perdão. Nós escutamos Jesus, Mestre, nos falar que devemos perdoar. Nós sabemos de Jesus, irmão, perdoando. Como mestre, ele ensina, como irmão, ele pratica. Como mestre, ele nos fala o caminho que temos que percorrer. Como irmão, ele percorreu o caminho que nós sabemos que tem que ser percorrido. Ele nos fala do amor de uns para com os outros. Ele nos fala do perdão que temos que ter. Nós sabemos apontar a falta que nos faz, mas é difícil perdoar. Nós dizemos: eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoou. Ah, eu perdoo, mas não faça mais. Ah, aí a gente fala: como você fala? Ah, mas Jesus falou para Maria, falou: atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Ninguém atirou. Aí ele chegou para ela: mulher, vai e não peque mais. Jesus quis ensinar o quê? Que nós, reconhecendo nossos erros, não devemos praticá-lo novamente. Nós sabemos dos nossos defeitos, não vamos repeti-los. Mas, se repetirmos, vamos nos perdoar, nos dar a chance. Por quê? Porque Ele e Deus, Pai Todo-Poderoso, nos perdoará quantas vezes for necessário.
Porque Deus não nos julga. Porque se Ele julgasse, a gente já não estaria nem mais aqui. Ele não nos julga. Ele nos dá a chance. Só que Ele nos enviou Jesus como mestre e como irmão, para que Ele nos ensinasse o caminho a seguir. Nós tivemos o nosso beabá através do Evangelho. Nós temos as informações do mestre através daqueles que nos passaram todos os seus ensinamentos como mestre. E nós temos a história